Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar com a correção da nossa atividade da aula passada. Então nós passamos um texto para responder as primeiras 4 questões, que diz assim: o Instituto Butantan lança site com informações e orientações sobre o coronavírus. A plataforma traz imagens e vídeos com informações sobre o Covid-19, como o vírus foi denominado pela Organização Mundial da Saúde, prevenção da doença, além de disponibilizar artigos científicos e um FAQ com as principais dúvidas sobre o assunto. FAQ são questões frequentes que eles formam um banco de dados para que se possa ter respostas automáticas. Então a questão 1 diz o seguinte: é uma nova variante de coronavírus descoberta em 2019. Podemos afirmar que uma característica deste organismo é... Para que a gente possa responder esta questão, a gente precisa entender que os vírus eles são acelulares, tá? Se eles não têm células, eles não podem ser nem procarionte, nem eucarionte. Não vai ter organela, nenhum tipo de organela, né? Nem o ribossomo, que está presente em todas as células, mas por não ter célula, eles não vão ter nenhuma organela. Portanto, letra A, seria o ribossomo 70S? Claro que não. É um ribossomo para células procarióticas. Letra B, é procarionte? Não. Procarionte define o tipo de célula. Se é procarionte ou é eucarionte, ela vai ter ou não núcleo. DNA como material genético. Bom, se você observar nas próximas questões, você vai observar que o material genético do vírus do Covid-19 não é o DNA, é o RNA. Como os vírus podem apresentar um dos dois, ou DNA ou RNA, esse Covid-19 ele é um vírus de RNA, portanto não pode ser a letra C. Eu vou pular para a letra E. Alta resistência fora do hospedeiro. Não, fora do hospedeiro nenhum vírus ele tem resistência, tá? Ele dura pouco. Na verdade, eles são inertes, não apresentam resistência. Os vírus precisam estar dentro da célula para poder ter metabolismo, para poder se reproduzir. Portanto, a resposta correta só pode ser a alternativa D. Não possui metabolismo próprio. Vamos à segunda questão. A questão 2 diz assim: pode-se afirmar que uma medida profilática em relação a essa doença é... Olha só, como estamos falando em profilaxia, que é a forma de evitar, né, como se prevenir da doença, para não ser acometido dela, é importante o quê? Essa questão todo mundo acertou. Pois bem, vou começar da letra E. O uso de antibióticos. Fora de cogitação para a Covid-19. Existem até algumas fake news que colocam que já existem medicamentos, etc. Não existe. O antibiótico seria um medicamento, mas não seria uma medida profilática para evitar, seria para tratar. O uso de medicamentos antigripais, também não. Não existe medicamentos antigripais que seja profilático, que evite a doença do coronavírus. O uso de preservativos não é uma infecção sexualmente transmissível, tá? Ela se transmite por vias aéreas. Combate ao morcego vetor? Não, também não é uma forma de transmissão. A transmissão é de se dar pessoa para pessoa. Embora há estudos que apontem que possa ter vindo do morcego, mas a transmissão que se dá, ela é de pessoa para pessoa. Portanto, a alternativa é a letra A. Lavar adequadamente as mãos. Na questão 3, nós temos o seguinte: embora extremamente simples, acredita-se que os vírus tenham surgido no planeta após os primeiros seres vivos celulares. A característica que suporta essa hipótese é que os vírus são pequenas partículas ausentes de células, eles na verdade invadem células. Então vamos lá. Letra A. Possuem bioquímica complexa? Não. Eles apresentam apenas uma cápsula proteica e ácidos nucleicos dentro, que pode ser DNA ou RNA. Letra B. Mineralizam fora de seu hospedeiro? Não.
Eles não mineralizam, não ficam lá. Vou desmineralizar para daqui a um ano atacar. Não, eles não mineralizam. Letra C. Não sofrem processos evolutivos. Errado. Os vírus sofrem sim processos evolutivos, assim como os seres vivos também sofrem, embora, para muitos, os vírus ainda não são considerados seres vivos. D. Reproduzem somente de forma assexuada. Muitas pessoas chegaram a marcar essa, mas para se reproduzir de forma assexuada, eles têm que ter essa autonomia. Eles não conseguem fazer isso sozinhos, tá? Eles precisam de uma célula hospedeira. Então, letra E, reproduzem somente em células hospedeiras. Vamos agora à questão número 4. A relação ecológica encontrada entre o Covid-19 e o homem pode ser classificada como? Algumas pessoas marcaram antibiose. Antibiose não. Antibiose é uma relação em que um organismo ele libera toxinas e impede o desenvolvimento de outros seres vivos. Isso acontece, por exemplo, com alguns fungos que impedem a proliferação de algumas bactérias. Letra B, canibalismo? Também não. Canibalismo é quando ele mata para comer o outro. Ele se alimenta do outro. C, competição. A competição é uma relação ecológica em que o indivíduo ele compete por uma fêmea para o cruzamento, pelo espaço, compete por alimento, e não é o caso do vírus. Predatismo, letra E, vou pular a letra D. Não, predatismo é quando ele é muito parecido com o canibalismo, só que o canibalismo é uma relação ecológica dita intraespecífica e o predatismo interespecífica. Isso quer dizer o quê? Que os dois matam para comer, matam para se alimentar, matam o outro por alimento. Então, o canibalismo mata o outro da mesma espécie e o predatismo mata o outro de espécies diferentes. Portanto, a resposta correta é a letra D, parasitismo. É quando o indivíduo ele vive às custas do outro na intenção de prejudicar. Lembrando que todos os vírus são parasitos intracelulares obrigatórios. Para responder as demais questões, que são de 5 a 7, temos um outro texto que diz assim: pesquisadores brasileiros sequenciaram o genoma do SARS-CoV-2 em apenas 24 horas. Isso é essencial para detectar mutações do vírus e buscar uma vacina. Apenas 2 dias após o primeiro caso do Covid-19 ser confirmado em um paciente brasileiro vindo da Itália, pesquisadores conseguiram sequenciar o genoma do vírus da doença. A equipe, composta por cientistas da Universidade de São Paulo, do Instituto Adolf Lutz e da Universidade de Oxford, no Reino Unido, publicou preliminarmente os resultados no site Virological, um fórum de discussão para virologistas, pesquisadores e profissionais de saúde. A rapidez da força-tarefa surpreendeu. Desde que o vírus surgiu, no ano 2019, vários países vêm sequenciando o material genético dos casos em seus territórios, mas a maioria demora, em média, cerca de 2 semanas para completar as análises. Então agora nós retomamos com a questão número 5. Sabendo que o coronavírus é um vírus de RNA de cadeia positiva, marque a alternativa que contém uma sequência que pode fazer parte de seu genoma. É preciso entender um pouco da composição dos ácidos nucleicos, DNA e RNA. Vocês observam, por exemplo, nessa imagem, que o DNA é formado por nucleotídeos. E o nucleotídeo tem grupo fosfato, mais pentose, mais base nitrogenada. As bases nitrogenadas são diferentes no DNA e no RNA. No DNA são adenina, citosina, guanina e timina, A, C, G e T. Lembrem-se, A, C, G e T. No RNA, 3 dessas bases se repetem, a adenina, a citosina e a guanina. Porém, não tem timina. O RNA, ao invés da timina, tem a uracila. Então, se em alguma dessas alternativas
apresentar timina em sua composição, nós sabemos que esta sequência se refere a uma sequência de DNA. Na letra E apresenta timina, na letra D, na letra C, na letra B. Na letra A não, só tem adenina, citosina, guanina e uracila. E como o vírus é de RNA, a resposta correta só pode ser a letra A. Então, é a única sequência que tem as bases nitrogenadas do RNA. Agora vamos à questão número 6. Ácidos nucleicos são formados pelo encadeamento de nucleotídeos. O sal mineral presente nessas moléculas é o... Retomando a composição dos ácidos nucleicos, vamos ver aí novamente de que são formados esses ácidos nucleicos. No caso, é o nucleotídeo. Então aí está a tríade que compõe esse nucleotídeo. Ele é formado por um grupo fosfato, que é o ácido fosfórico. O ácido fosfórico é o H3PO4. Se você observar, o componente mineral, o sal mineral que está presente na molécula, está nesse grupo fosfato. Então, ele é o fósforo, tá? E o Pzinho aí, ó. H3PO4. O P é o sal mineral que está presente nessa molécula. Portanto, a alternativa correta é a letra E, fósforo. Vamos agora à correção da nossa última questão da primeira atividade. Nas células humanas, ácidos nucleicos são encontrados em diferentes partes da célula. Marque a alternativa que contém estrutura que não possui ácidos nucleicos em sua composição. Ora, se a célula é uma célula eucariótica, a gente vai observar que tem núcleo. E esses ácidos nucleicos, olha o nome, ácidos nucleicos, são ácidos que estão presentes no núcleo. Se nós, por exemplo, usarmos um corante básico no tecido, a hematoxilina, por exemplo, a gente vai observar que ela vai corar só o núcleo, evidenciando que nesse núcleo existem ácidos. Então, os ácidos nucleicos estão principalmente nas células eucarióticas, no seu núcleo. Mas existem organelas que também apresentam ácidos nucleicos, como, por exemplo, o ribossomo. O ribossomo, que está presente tanto em célula procariótica como eucariótica, ele possui o RNA ribossômico. Portanto, o ribossomo também apresenta RNA, que é um ácido nucleico. C. Mitocôndria. O Lee Margulis coloca que tanto mitocôndria como cloroplastos, elas, por endossimbiose, essas estruturas invadiram a célula e começaram a viver dentro da célula em simbiose. Então, as mitocôndrias estão presentes nas células eucarióticas, já os cloroplastos estão presentes apenas em eucarióticas que realizam fotossíntese, como são algas e plantas. Já o centríolo, que tem um papel importante lá nas células animais de realizar a divisão celular, essas estruturas não são dotadas de ácido nucleico. Mitocôndrias, cloroplastos, ribossomos e no núcleo existem ácidos nucleicos. Então a resposta correta é a letra D. Então, centríolo é a única estrutura aí que não apresenta ácido nucleico, nem DNA, nem RNA. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido essa revisão e nós vamos partir agora para o outro conteúdo que é sobre a primeira lei de Mendel. Bons estudos para vocês nesta manhã. Até a próxima.